Vamos fazer a prece. Faz a abertura e a prece de novo. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesse nosso encontro, hoje, domingo, 18 de abril de 2010. Agradecemos sobremaneira a gentileza de todos vocês quererem nos escutar. Pedimos, como sempre o fazemos, paciência, porque todos nós estamos longe da verdade. Então, tudo que dissermos, pedimos a vocês a caridade de interpretarem como opção de vida e de norteamento dessa mesma vida. Pedimos também aos amigos espirituais que nunca nos deixaram só, que nos acompanhem em mais esse trajeto rumo ao desconhecido. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, né, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, né? Nesse domingo, nessa tarde ímpar aqui, em que já temos algumas perguntas prévias aqui, né? Mas no final, se dermos tempo, alguém tiver alguma pergunta, poderá ser feita também, né, Zé? Claro. E vamos pedir, para ficar uma coisa mais esclarecida, mais produtiva, a pergunta, o José Miranda esclarece, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre para que a pessoa seja esclarecida também, de acordo com o momento. É isso? Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta, que pede aqui qual que é a visão de José Miranda na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde fala da caridade como Jesus entendia a palavra caridade. E quando lá fala que benevolência para com todos, indulgência dos defeitos alheios e perdão das ofensas, para que ele abra o leque aí na sua visão dessa pergunta. Muito bem. Caridade. Nós temos que entender a diferença da nossa viagem evolutiva entre a época de Jesus, onde o povo era escravizado e com a máxima ignorância. Hoje, 20 séculos depois, o povo continua sendo escravizado, não dando a devida instrução a quem estuda, não ensinando as pessoas a pensar por conta própria e mantendo essas pessoas na máxima ignorância e aprisionados na crueldade de um salário mínimo de R$510 por mês. Então, debaixo dessa caridade, debaixo dessa circunstância, mesmo que nós queiramos fazer a caridade, nós vamos fazer caridade para uma ou meia dúzia, sendo que a nossa humanidade atual está viajando numa soma de miseráveis, numa velocidade muito maior do que a caridade religiosa poderia abarcar. Então nós entendemos o seguinte: ontem o ser humano era ignorante, hoje o ser humano é fabricado ignorante, porque quanto maior a ignorância do povo, mais fácil de conduzir a massa. Então, nós dizemos para vocês, não precisam concordar conosco, nem devem usar a inteligência de vocês, não é? Eu digo para vocês, até com uma certa pitadinha de crueldade, a matar a fome de um faminto sem solucionar o problema da evolução desse faminto, é preferível deixá-lo morrer, conscientizando-o
de que se ele não se mover, se ele não se mexer, ele vai continuar por essa e por muitas encarnações na fome dele e nas necessidades dele. Agora, por que nós dizemos isso? Porque um sistema que de fato se preze, um sistema que de fato está visando o todos os participantes daquele determinado país, esse sistema deveria se voltar para 3 pilares apenas: instrução, saúde e habitação. Para haver a devida instrução é necessário que haja saúde. Havendo a saúde, casando a instrução com a saúde, essa criatura ela precisará de uma habitação decente, nada de luxo, nada de superfluidades, porque o que está matando o mundo é o consumismo enlouquecido, um consumismo doentio, não é? Onde nessa disputa entre ricos e pobres, os ricos zombam dos pobres e os pobres odeiam os ricos. Dentro da doutrina espírita, na lei da reencarnação, quem odeia entra em simbiose com o odiado. Então os ricos que zombam hoje serão pais ou ancestrais dos pobres. Sendo pais ou ancestrais dos pobres, esses pais terão no seu lar inimigos do passado. Não precisam concordar, não precisam... Eu quero que vocês pensem, apenas pensem. Ficando entendido que se tiverem coisa melhor, eu estou buscando com avidez. Então, caridade. Eu digo para vocês, quanto mais caridosos nós formos, mais o sistema vai sentir bem e tranquilo, porque eu praticando a caridade, o sistema vai me dar até diploma de honra ao mérito, porque eu sou caridoso, até santificado. Só que eles que dirigem o futuro da nação estão matando o futuro da nação, usando eles, só eles, o presente dessa nação. Espero que eu tenha trazido. Então quer dizer que nesse seu ponto de vista, quem faz esse assistencialismo, né? Isso. Está terceirizando um trabalho que deveria ser do governo, do sistema. Deveria ser do sistema, porque quem governa uma nação tem a obrigação de se preocupar com os descendentes, que são a continuidade deles ascendentes. Agora, se não se preocupam, se as escolas passam os alunos para ficar livre deles, onde é que nós vamos chegar? Em lugar nenhum. E ampliando aí um pouco mais, não é? O certo seríamos nós conscientizarmos nossos filhos, que nossos filhos, se quiserem realmente receber no grande amanhã um diploma, não é o diploma que vai fazer o nosso filho, mas é o nosso filho que precisará do diploma, às vezes, apenas para cumprir a lei, porque o verdadeiro diploma são os valores que esse filho tiver armazenado dentro dele, podendo esse filho, com naturalidade, com tranquilidade, substituir o professor. Porque o professor também vai ficar velho, vai aposentar e vai precisar de substitutos. Agora, se nós gerarmos uma massa humana diplomada sem ser letrada, nosso fim será um caos existencial. E nesse caos existencial, dentro da doutrina espírita, se não existisse a reencarnação, o que tem o caos se eu vou morrer? Agora, sabedor da existência da reencarnação,
esse caos vai me gerar amanhã pior do que eu estou hoje. A menos ser que vocês estão na doutrina espírita apenas fazendo um movimento recreativo, ou porque não tem uma ideia melhor, ou porque é chique ter uma religião. Eu digo, afirmo, assim embaixo, e quero pagar a conta sozinho. Ter religião sem religiosidade é preferível não ter. E nessa fragmentação da pergunta, benevolência, indulgência e perdão, qual seria o avesso assim, racional disso tudo? Não aquela visão assim, quase piegas. Isso. Qual seria então o foco assim, racional, né? É lógico que ligado ao sentimento de benevolência, de indulgência e perdão. Muito bem. Benevolência. Ao invés de vocês sentirem tristeza pela miséria humana, sejam benevolentes com vocês mesmos, porque a culpa é nossa e não da miséria humana. Nós já dissemos na última vez que toda a riqueza do planeta foi conseguida de uma forma ilícita, via de regra pela força, via de regra pela esperteza. Então, benevolência, né? Agora, indulgência, né? Uhum. O que seria exatamente esse termo ser indulgente? É entender que eu, praticando a indulgência, eu não estou fazendo mais do que uma obrigação, porque com o meu conhecimento eu não deveria estar aqui. Com o meu conhecimento eu deveria estar num planeta melhor. E praticando a indulgência, de fato eu peço perdão ao inferior por ser um intruso junto dele. E o perdão? Perdão. Quem perdoa está na lei de Moisés. Eu não existo para perdoar. Eu existo para ignorar as ofensas. Porque perdoando, eu sou ou eu me faço um justiceiro. Ignorando as ofensas, sem ironia, senão não adianta nada, não é? Sem zombaria, mas entendendo o ponto crucial. Eu é que deveria pedir perdão, porque de fato nós, os espíritas, deveríamos estar lá no século 25 ou 30. Estamos aqui no século 21, à mercê da ignorância e da barbárie humana. Ou não? Bem, só mais um detalhe na indulgência. Estamos lembrando aqui agora. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre bem-aventurados misericordiosos. Tem o último item lá que é uma pergunta sobre a indulgência. Seria o caso que devemos expor o defeito, a falta ali. E aí eles respondem que de forma nenhuma deveriam fazer isso. Mas quando um vai prejudicar milhares, aí nós não temos a obrigação, não temos o dever. Olha, vamos nos ater primeiramente à misericórdia. O que seria a misericórdia? Eu, me analisando perante o meu próximo, eu vejo que eu sou mais inteligente do que ele, via de regra eu tenho mais recurso do que ele, via de regra eu sou mais aquinhoado do que ele, via de regra eu estou mais bem posicionado e mais bem harmonizado com o sistema. O que é eu estar bem harmonizado com o sistema? É apesar do caos existencial,
eu estou sobrevivendo sem um relativo medo do dia de amanhã, enquanto que a esmagadora maioria está sem perspectiva nenhuma. E essa maioria sem perspectiva nenhuma, ela precisa de misericórdia sem eu declarar a misericórdia a ele. Onde eu praticarei essa misericórdia, ao invés de agradecer a Deus pelo meu posicionamento em situação melhor, eu usaria da misericórdia pedindo perdão a Deus por eu estar bem e o outro que está perto de mim está quase que na sarjeta humana, que é o que está acontecendo com a humanidade hoje. Deu? Pode esmiuçar. Eu estou sintetizando ao máximo por causa do tempo que é curto, viu, gente? Mas quem quiser pode anotar num papel, eu levo para casa e da próxima vez que eu vier aqui, ou se o Wagner, que ele sempre vem aqui, quiser, traz por escrito as dúvidas que tiverem, certo? E eu peço a vocês também paciência, porque doutrina espírita não é conversar com defuntos, mas é transformar defuntos em seres humanos que serão os nossos descendentes amanhã, para depois da manhã serem nossos ancestrais. Então atentem para isso. Doutrina espírita não é lugar para rezar. Doutrina espírita é lugar para conscientizar. E para haver a conscientização, transformem a casa de vocês em escola. Não percam tempo, inclusive com caridade. Continuo insistindo com vocês, não precisam concordar. Tá certo? Certo. E dentro dessa pergunta, nesse capítulo de misericórdia, que em certos casos a gente tem que expor ali aquela pessoa que está em certa posição, assim, que está tomando frente de algo e que vai prejudicar muito. A gente não melindrar nessa hora, conversar como é que a indulgência funciona dessa forma, já que o sentido é não expor a pessoa, não falar o defeito alheio da pessoa, o defeito da pessoa. Quem ainda tem melindres não está pronto para a doutrina espírita na área científica. Quem está ainda condicionado a melindres tem que frequentar reuniões de água com açúcar, onde vocês vão escutar que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos protege. Se Ele fizer isso, Ele estará anulando a nossa inteligência. E antes que eu me esqueça novamente, peço perdão a vocês, porque eu falo geralmente olhando para baixo, mas é porque é um modo que eu tenho de concatenar com o plano espiritual, porque tudo que eu falo para vocês é intuído. Então peço perdão por não olhar nos olhos de vocês. Tá bom? Tá bom. Então vamos passar para outra aqui. Encarnação e reencarnação. Isso. Qual a diferença? Encarnação está no Livro dos Espíritos, a questão 132. Pergunta Kardec: por que encarnam os espíritos? Resposta magistral: o espírito encarna com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Essa perfeição implica em livre-arbítrio. No livre-arbítrio vai preponderar a questão, parece que é 116 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: por que uns espíritos encarnam bons e outros maus? Não. Todos os espíritos são bons, só que na ignorância praticam a maldade. Maldade ao pé da letra não existe. Então, encarnar, Deus nos impõe a encarnação, está no Livro dos Espíritos. Deus nos impõe, aliás está aqui, né? Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Ou seja,
quer eu queira, quer não, eu chegarei um dia à perfeição. Só que se eu quiser, que Deus não se intromete, ao invés de 1000 encarnações eu chegar à perfeição, eu posso, se eu quiser, viajar em 1 milhão de encarnações, 1 bilhão de encarnações. Para Deus não importa, porque Deus está fora do tempo, nós estamos no tempo. O que é o tempo? Nada mais, nada menos do que subdivisão do nosso livre-arbítrio. Isso é que é o tempo. Tá bom? Depois, se sobrar tempo, a gente entra em mais detalhe. Agora, a reencarnação. Pergunta Kardec na questão 167. Por que reencarnam os espíritos? Resposta simples, curta e grossa. Expiação. Acabou? E os habitantes da Terra, nós todos, generalizando, somos criaturas rebeldes. E na nossa rebeldia, o Criador nos colocou aqui no planeta Terra, em forma de presídio, onde deu poderes para que Jesus o representasse. Certo? Correto. Alguém tem alguma dúvida nessa encarnação e reencarnação, gente? Com relação às pessoas que reencarnam com paralisia cerebral, há um comando do corpo, mesmo assim, por parte do espírito, ou é só para passar o tempo mesmo? Não, não é nem para passar o tempo e nem existe o comando. Uma pessoa que assim encarna é porque ela está correndo o risco de se ovoidizar no perispírito. Então ela recebe uma encarnação provisória para ver se ela se desperta no vexame existencial, ou porque os pais precisam desse vexame para poder ver se eles se despertam para a realidade existencial. Porque eu estou na vida não é para gozar o presente. Eu estou na vida não é para viver o presente. Mas o presente de fato não existe. Porque no presente eu estou revendo conceitos oriundos dos meus erros no passado. De acordo? Deu bem para explicar ou tem dúvida? Eu só queria saber uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Esse espírito que está reencarnando, né, está nesse indivíduo com essa deficiência, ele tem, de certo, culpa no cartório, ou ele pode ser um espírito que não precisar passar por isso passar? Tem alguma imposição? O que é que você acha? Deus nos fez perfeitos ou a imperfeição foi acidente de percurso na fabricação de cada um de nós? O que você acha? Segunda opção. Segunda opção. Então, nessa segunda opção, se Deus me fez perfeito, os defeitos que eu carrego são consequências das somas de erros nas vidas passadas. Não se esqueçam, o presente não existe para nós. O que existe para nós é um passado a ser revisto, que será um passado se revisto, que vai gerar um futuro, e nesse futuro aí sim, que quando o futuro acontecer, só então será o presente em Deus. Porque por enquanto o meu presente é na teimosia. E presente na teimosia, eu sou filho da espécie. Como filho da espécie, não sendo filho de Deus, eu envergo um implemento animal. Entendeu? Falei claro. Então, essa questão que muitos falam que tem espíritos que se predispõem a passar por uma dificuldade dessa, vai contra, por exemplo, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o espírito sempre está pagando, né, naquilo em que pecou. Então quer dizer que essa questão de que alguns falam que o espírito
ele se martiriza, se entrega a isso, seria valendo? Vamos em parte, se não satisfizer, você nos cobre, tá? Se você, meu amigo, tiver 1000 erros e despertar da besteira que você fez, o seu despertar é mais importante do que as besteiras que você fez. Caso contrário, Deus também será justiceiro. Deu aí? Então quer dizer que a conclusão do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem mais nexo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito para 2 motivos. Motivo número 1, nos conectar com a grandeza do chamado Jesus. Motivo número 2, abrandar a fúria do Vaticano, que estava sendo incomodado com a encarnação de alguém que incomodava ele, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com o pseudônimo de Allan Kardec. É por isso que após a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, houve uma turma de espíritas que corresponde à primeira dissidência dentro da doutrina espírita, que criaram o chamado Centro Redentor, onde esse chamado Centro Redentor estudava todas as obras de Kardec, menos Evangelho segundo o Espiritismo e obras póstumas, porque essa turma que enveredou para o caminho que Kardec nos trouxe antes do Evangelho segundo o Espiritismo é uma turma de céticos que, discordando da Igreja Católica, concomitantemente crucificaram Jesus pela segunda vez, rejeitando Jesus. Deu? Dentro da reencarnação, gente, alguém aqui tem alguma dúvida? Vamos passar para a próxima. Por que será que a Bíblia não menciona sobre a vida de Jesus entre dos 12 aos 30 anos de idade? É porque dos 12 aos 30 anos, o pai de Jesus, que é pai entre aspas, tá? O pai de Jesus, que era um carpinteiro, esse carpinteiro, para a sobrevivência da família, precisou que o filho trabalhasse na carpintaria. E eu assino embaixo. Correto. Então essa questão de que ele foi à Índia, que ele fez uma tour aí, Para furar. então vamos lá. Próxima. Próxima aqui é pergunta vai mexer aí com o modismo, né? Quais as consequências no corpo físico, no corpo perispirítio e para o espírito, aplicação de silicone, botox, tatuagem e piercing? Tudo isso são fantasias necessárias ao estágio evolutivo de quem faz isso. Quem condena é um intrometido que deveria procurar coisa mais importante para fazer. Deu para responder? Deu? Então quer dizer que isso de consequência aí não tem nada assim de taxativo, né? Meu corpo é meu rato de laboratório para eu fazer teste que eu quiser, não que os outros determinarem. Certo. Agora a pergunta é sobre os chakras. Bom, chakras é uma ideia que não tem nada a ver com a doutrina espírita. É uma ideia de seitas orientais, onde nessa ideia eles qualificam o perispírito, que no caso vem dos egípcios, que dão o nome de Ka, não é? Onde eles dividem o perispírito, que não para eles não chamava perispírito, mas Ka, não é? Em 7 partes preponderantes. Agora, o nosso perispírito, ele tem centenas de glândulas adormecidas por causa de evolução em nós.
inclusive a própria ciência humana, os bons nutrólogos, nos aconselham que nós não podemos deixar de ingerir carne. Quem ingere carne está num corpo espiritual protestando contra o espírito do corpo espiritual, mantendo-se animal. Porque quem animal come, animal é. Por favor, não se assustem comigo não. Porque vim aqui para falar abobrinha, vocês vão perder o precioso tempo de vocês. E nem eu quero perder meu tempo e nem quero que vocês percam de vocês. Ficando entendido que quem come carne, faça como eu fiz. Durante 10 anos eu fui reduzindo. Antes da doutrina espírita eu era folgado, não é? Eu comia com tranquilidade um bife de meio quilo, de uma carne de excelente qualidade, tostada por dentro, tostada por fora e sangrando por dentro. E ainda lambi os beiços do idiota que era eu, viu? Depois eu fui reduzindo, quando eu fui entendendo, reduzi para 400 gramas, 300, até quando eu finalizei, eu passei durante alguns meses, não mais do que uns 2, 3 meses, comendo a comida normal e colocando o caldo da carne para tapear o meu campo celular. Não cometam o desatino de cortar um alimento bruscamente, porque o nosso campo celular exige aquilo que ele ingere. Então, tirem lentamente, certo? Hoje, por exemplo, eu ainda bebo vinho, mas o vinho que eu bebo, uma garrafa, dura 2, 3 meses. Hoje eu ainda bebo uma alzibia preta, uma garrafa de 355 ml, dura no mínimo uma semana. Ficando entendido que um copo de cerveja branca por dia faz bem para a saúde, por causa da infraestrutura corporal nossa. Agora, pelo amor de Deus, querem sair daqui melhor do que entraram? Abominem cigarro e álcool. Certo? Álcool que eu digo é cachaça, que não Umbanda chamam de marafo, né? Eliminem isso. Cigarro e álcool bruto. De acordo? E o vinho, quando vocês beberem, por favor, não comprem o vinho por causa do preço, ou muito barato, porque não pode pagar caro, ou muito caro, porque se iludem com o preço. Tem vinhos de 5, 6, 7 reais, são de ótima qualidade, para quem gosta de vinho. E eu adoro um vinho. Quando eu comia um bife de meio quilo, eu tomava uma garrafa de vinho junto com um bife de meio quilo. Entenderam bem? Se entender, então, por evolução em matéria de alimentação, Certo. se você tinha, por exemplo, Chico Xavier, que era um ótimo carnívoro, e Hitler, que era um vegetariano. O Hitler, que era vegetariano, não impedia que ele fosse mau. O Chico Xavier, que comia carne, não impedia que ele prejudicasse a psicografia dele. Mas o Chico morreu com 19 doenças, enquanto que o Hitler morreu sem doença nenhuma. Essa é a diferença. Mas ele escolheu o auto-extermínio. Quem escolheu? Hitler. O Hitler? Hitler. Não, ele se suicidou porque ele ficou num beco sem saída. Mas isso aí é outro problema, que não tem nada a ver com doutrina espírita. Claro, não chegou a época dele naturalmente. Aí é depois de... Você tem um corpo, companheiro, para usar e abusar dele. O que importa não é o que você faz do seu corpo. O que importa é que você aprendeu no corpo. Ficou claro? Mesmo? Que bom. Mas, por favor, Sim. quando o senhor se refere à carne... Não tem senhor, não, tá? É Zé, viu? Quando você se refere à carne, é incluído peixe?
Não, o peixe eu ainda como. Mas o peixe eu como porque me dão. Porque se não me der, eu não compro. Certo? Frango também. Frango, pelo amor de Deus, está envenenado hoje. Certo? Se você quiser comer um frango, crie ele na sua horta. Porque se você for comprar um frango empanado ou qualquer coisa, vai junto frango vivo, frango sadio, frango doente e frango morto. Viu? Então, cuidado. Empanado, enlatado, embutido, caiam fora dessa, tá? Se vocês tiverem juízo. Eu estou com 76 anos e eu não gasto 1 centavo de remédio, tá? Eu não gasto 1 centavo de remédio com 76 anos. E eu conheço gente que está com 75, toma uma dúzia de remédio. Porque eu quis ensinar essa pessoa a viver e ela não quis aprender. Eu não abro mão da minha feijoada. Eu não abro mão da minha batata frita. Então se dane. Quanto mais depressa morrer, melhor. Porque a terra é lugar de aprender a viver, não de abusar. Mesmo se você tiver dó de alguém, você vai parar no seu tempo cuidando desse alguém, nesta e na próxima encarnação. Cuidado, doutrina espírita não é brincadeira. Doutrina espírita é coisa séria. Doutrina espírita é o último degrau para você criar juízo e sair dessa porcaria de vida que você e eu vivemos. Porque se você não se corrigir através da doutrina espírita, prepare-se. Um mundo pior já está sendo fabricado para você ser uma rainha lá. Só que rainha de primatas. Não vão ter nada para coincidir com a sua evolução. Mesmo? Miranda, na evolução, né? Naquela parte em que o homem deixou de ser primata, começou a entrar na fase hominal, a gente sabe que foi a carne que foi um fator preponderante para desenvolver o cérebro. Né? A gente já chegou no limite desse desenvolvimento, não necessitando mais de comer carne, ou o nosso cérebro ainda tem mais o que desenvolver? A proteína é fundamental para o desenvolvimento cerebral. Só que eu não como carne há mais de 20 anos e estou vivo e com saúde. Tem uma outra forma. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma determinada glândula incumbida de transformar vitamina em proteína estava adormecida e na inutilidade enquanto eu comia carne. Para que ela vai trabalhar se eu já ingiro o fruto do trabalho dela? Então já continua desenvolvendo, mas agora de uma forma diferente. Isso. Agora, quem quer ser espírita tem que lutar para transformar a mutação do reino animal para o reino nominal. Os princípios inteligentes que comandam os neurônios do seu cérebro são todos do reino animal. Já estavam lá? Agora, não, estavam lá não, você trouxe com você. O gato mia, o cachorro late. Você saber usar a sua voz, você tem que trazer esses princípios inteligentes do gato que miava, do cachorro que latia, do cavalo que rincha, para você poder, casando essa sonoridade, produzir palavras, porque se você nascer um ser humano sem ter passado pelo reino animal, você pode ter toda a implementação, você não vai falar, entendeu? Agora, compete a cada um de nós substituir os princípios inteligentes do gato que miava, do cachorro que latia, do cavalo que rinchava, por princípios inteligentes que já evoluíram desta área para o espiritual. E até o corpo físico. Questão... A parede desceu, a gente falou. Questão 25 do Livro dos Espíritos, que é fantástica. No final, os amigos espirituais ensinam a Kardec. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria.
Ou seja, se você for a melhor mulher do mundo, num corpo animal, animalizado, tem coisa errada com você, entendeu? Porque o que mais tem no mundo é parideiras e parideiros. Gente ótima, mas são bons na ignorância. A verdadeira bondade é filha da formatura do intelecto na escola da religião, entendeu? Porque religião existe não é para ensinar a rezar. Religião existe para conscientizar a criatura para nunca mais ser saco de pancada. Porque todos nós somos saco de pancada. Explica isso melhor. Somos sacos de pancada? Como? Você tem ao seu lado as pessoas ideais ou você tem ao seu lado pessoas problemáticas? Opção 2. Deu para responder? Deu para... Que bom! Garota esperta. Parabéns! Quer dizer, eu não precisei gastar o meu... Aliás, eu não sei falar latim. Quer dizer que sua receita de bem viver é ponderação em tudo. Em tudo e sobre tudo. E atos. Isso. Se você vive ao lado de pessoas que não tem nada a ver com o seu modo de pensar, use de misericórdia, não os ofendendo. Cuide de você. Seja você, respeitando o direito deles. Se eles não abrem mão de uma feijoada, não fazem batata frita, faça isso com todo carinho e entregue para eles aqui, ó. Eu amo você. Não, não existe não. Não, é carinho. Entendeu? Isso é pastorear. Não, é menos que a de Eu? Mila. A de Mila é mais gordurosa. Feijoada É light. carne, Pode ser mas feijoada feijoada. light. Gente, o light aí é placebo. Você comer mais, né? Isso aí. Então vamos lá. Ainda nos chakras, ainda, nesses 7 básicos que você falou, existe de fato, como diz alguém, vários chakras no corpo, e você tem números isso. Não. Acontece o seguinte, eu acredito, aí eu não posso afirmar, né? Que na viagem do espermatozoide ao óvulo, é quando o óvulo se fecha, se transformando em ovo, a cabeça do espermatozoide se abre para a vida, onde a cabeça do espermatozoide se abrindo para a vida, ela libera uma centena de pares de células, sendo que as células femininas ficarão no cérebro para a formação do cérebro. E as células masculinas descerão para o bulbo, pelo bulbo raquiano, quando ele estiver pronto, e irão até a medula óssea para a formação do corpo de carne. De acordo? Isso é uma informação rápida, sintética. Porque senão nós íamos gastar a reunião inteira aqui. Agora, os 7 chakras, fique entendido que dentro do corpo são só 6, que são de fato os principais. Um chakra chamado coronário, ele não habita o corpo e ele não habita o cérebro do perispírito. Ele é um viajor que viaja. A criança, quando nasce, ela tem um buraco na cabeça, moleira, né? Depois que a criança vai crescendo, a moleira fecha, mas fica um orifício imperceptível. Através desse orifício, o chakra coronário recebe a informação pensada do espírito que transferiu para o perispírito e leva essa informação pensada, leva para o centro cerebral dentro do crânio do cérebro. E o centro cerebral é o que manda a informação como gerente para todo o corpo, passando primeiro pela hipófise. Deu aí? Mas também é uma informação rápida, bem sintética. Certo? Alguém, dentro dos chakras aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para a próxima? É aqui, ó. Energia espiritual, fluido vital, libido, kundalini. É tudo a mesma coisa ou é uma fragmentação? Não, é uma miscelânea aí, né? É. Muito bem.
energia espiritual está em disponibilidade para a humanidade. Isso aqui é energia espiritual. Fluido vital é a mesma energia, só que aprisionada numa tubulação, onde tem como direcionamento os espíritos encarnados, só os encarnados, onde eles manipulam esse fluido vital. A energia espiritual é o melhor que desceu da estrela solar. O fluido vital é o casamento do que desceu da estrela solar com a energia que sobe do centro da Terra. Que eles chamam de fogo serpentino, esses nomes que dão popularmente. Olha, o fogo serpentino tem que acrescentar o fluido vital magnético para ser fogo serpentino, porque só o casamento do oxigênio com o hidrogênio é que produz a combustão, certo? O hidrogênio funciona como base ou como lenha, e o oxigênio ele produz o impacto ali, não é? Assim como uma montanha de ferro, ela vira na superfície, tem uma camada ferruginosa, que a camada ferruginosa é porque a umidade da montanha de ferro está ferro puro. Mas quando cai o oxigênio e depois a água da chuva, aquela película fica ferruginosa. Ela ficando ferruginosa é parte da montanha de ferro que virou cadáver do ferro. Deu? Está dando aí? Miranda, dependendo do mineral que existe na região que a gente mora, isso altera de alguma forma no fluido da gente? Se você for uma pessoa supersticiosa, não precisa nem existir, só você pensar já influi. Agora, se você for uma pessoa centrada dentro da lei, e para ser centrada dentro da lei não precisa acreditar em Deus, precisa apenas ser digna de Deus, nada disso, numerologia, pedra, nada disso existe, não tem valor nenhum. Naturalmente falando, dependendo do mineiro, porque coincidentemente na região de Chico Xavier tinha uma concentração muito grande de ferro, não é isso? Isso acrescentava alguma coisa, a fluidez da mediunidade, acrescentava alguma coisa de qualquer... Na região que o Chico ele desencarnou, tinha concentração de gado zebu. Isso, o que manda é o que está em cima, minha querida. Nós não temos evolução para penetrar abaixo. Nós temos o que é a Terra. A Terra é parte do mineral que morreu. Isso aqui é Terra. E esse magnetismo todo não tem influência nenhuma? Não tem influência nenhuma, com raríssimos casos, mas aí seria uma outra bifurcação na informação. Ela está querendo saber na questão da mediunidade se influencia. Não, mediunidade é outra coisa. Se vocês quiserem, noutra ocasião, o povo precisa de uma reunião inteira para falar sobre mediunidade, para falar direito. Porque falar superficialmente não vai adiantar nada. Se quiserem, podem programar, será um prazer. Tudo bem. Agora, libido. O que é a libido? A libido nada mais é do que o remanescente do reino animal que vivenciava o ciclo lunar para que os animais entrassem no cio, casando-se com nós, a humanidade hoje, onde nós não precisamos do cio e nem da viagem lunar, 28 dias. Nessa libido, eu tenho meu pensamento contínuo, onde no meu pensamento contínuo, se ontem eu fui um macho que não tive oportunidade de ter o meu harém de fêmeas, eu renasço hoje na condição de homem,
sobrecarregado de hormônios da chamada testosterona. E nessa sobrecarga eu tenho uma libido aflorada. Via de regra, uma mulher não me aguenta. 2 me suportam. 3, 4, 5, 6, aí me quebram o galho. Tem dúvida? Tem não? Kundalini. Kundalini é uma ideia esotérica, né? Que nos informa que e aliás com propriedade certa, não é? Que no terminal da coluna é que se encontra a energia que sobrou para ser destinada para os órgãos genitais, não é? Mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. E se me perguntar detalhes, eu não sei, porque a doutrina espírita já me toma tempo demais, tá? E o fluido vital, como que de fato ele se dá, ele é produzido, mantido no corpo? O fluido vital, ele é a transformação do fluido cósmico em se aproximando da fronteira da Terra, que são 109 mil quilômetros, ele se transforma retendo antes da fronteira os átomos pesados, deixando entrar apenas os átomos leves suportáveis pela humanidade. Então esse fluido vital no homem, ele é acrescentado do magnetismo. No homem ainda boçal, é fluido vital magnético animal. Viu? Tá claro, hein? E não é pecado ser boçal não, tá, gente? Pecado é os inteligentes, os evoluídos, acomodados, deixarem que os boçais entrem aqui. Então não é o boçal que está me prejudicando, sou eu que no meu acomodamento esqueci de me preocupar com o meu futuro. Esquecendo de me preocupar com o meu futuro, a gentalha que está nascendo, a culpa é minha e não da gentalha. Deu. E esse processamento no corpo humano, como você explicou, em uma de suas aulas para o Wagner, que ele tem um processamento na medula óssea. O fluido vital ele é armazenado na medula óssea e onde a Kundalini prepondera, viu? Porque ele vai até lá embaixo, não é? Agora, como dissemos, esse fluido vital é transformação do fluido cósmico. Porque o fluido cósmico, que é a tabela periódica, não pode entrar na Terra que mata todo mundo. De acordo? Então só podem entrar átomos leves, não podem entrar átomos pesados. É por isso que esses países ricos aí têm uma luta fantástica para poder beneficiar o urânio. Porque em cada 10 toneladas de terra tira 1 grama de urânio desse tempo. Quer dizer, é o que vem a mais, pouca quantidade, para que o nosso organismo não perca a conexão, porque no dia que nós nos transformarmos em anjos, entre aspas, né? A nossa habitação virá a ser na estrela solar. Aqui na Terra, nós só suportamos até 35 graus. Viu? Vê se tiver mais alguma dor, pode trazer. Aqui está dentro do tempo. Dentro? Tem dúvida sobre fluido vital? Não? Tem aquela da última vez, Certo. que é para você falar sobre riqueza e pobreza. Certo, E certo. ficou, né? Sem aí. Certo. Depois você faz essa, depois a gente dá uma interromper. Isso é rápido, né? Uns 15 minutinhos para o pessoal lanchar, depois a gente termina com as outras que tem aqui. Isso é rápido. Eu existo para ser rico, para ter escravo trabalhando para mim, para que eu possa ter tempo para me intelectualizar. E me intelectualizando depois, esses escravos serão meus descendentes, por sua vez vão também ser ricos. Agora, quando eu uso a riqueza na materialização, na escravidão de um povo,
não dando a esse povo condições de uma sobrevivência digna, esse povo vai me odiar. Me odiando serão meus filhos amanhã, que é o que está acontecendo hoje. Isso, a grosso modo. Tem dúvida? Pobreza. A pobreza é uma coisa e miserabilidade é outra. O que nós temos na Terra hoje é classe média ficando pobre e o pobre ficando miserável. Agora, por que da ênfase da classe média? Porque somente a classe média, que tem a mesma porcentagem da classe pobre, é a única que é mantenedora da riqueza da pátria, porque essa riqueza é distribuída por milhares ou milhões. Agora, uma pátria que anula a classe média, que é o que está acontecendo hoje, não é? Nesse anulamento da classe média, só ficarão os ricos e os pobres. Os ricos zombam, os pobres odeiam. O que é que vai acontecer no grande amanhã? Nós vamos nos autodestruir, fazendo com que Jesus tenha falhado com o seu sacrifício. Deu? Isso também é assim embaixo. Nessas duas redes, né, que todo mundo está vendo aí que existe, de fato, desde o início da humanidade, política e essa religião castradora. Aliás, todos os dois são castradores, né? Todos os dois são castradores. E seria, de fato, os dogmas que eles pregam na questão do pecado, na questão da imposição de leis, que seria a forma assim, de manter o povo nessa miséria para que poucos usufruíssem da riqueza material? Isso. As religiões são materialistas. E no materialismo delas, elas massacraram a humanidade. Religião não é para rezar, religião é para conscientizar. Certo? Agora, é melhor rezar e esperar do que conscientizar. Porque a criatura conscientizada substitui eles que estão gozando. Entendeu? Zé, deixa eu voltar no anterior. Por que você está falando que se o pobre odeia e o rico despreza? Na próxima geração, eles vão se autodestruir. Como? Não poderia ser uma coisa diferente? Os pobres voltarem um pouco melhor e os ricos voltarem numa outra situação? O certo seria isso se nós estivéssemos promovendo a evolução da humanidade. Ontem comprava-se um escravo por $20. Hoje compra-se os mesmos escravos por R$510 por mês. Ah, mas você acha justo falar em autodestruição na próxima geração? Você não espera uma novidade, uma diferença, uma outra realidade para a humanidade? Se vocês mudarem de ideia, sim. Eu mudei de ideia quando eu cair fora daqui, vou dar uma banana para vocês e tchauzinho e vou cuidar da minha vida. É pesado? É. Mas a gente aceita conselhos ponderados, educados. Um filho obedece um pai com beijos e abraços? Ou tem que puni-lo para que ele obedeça? O que vocês acham? Eu acho que é mais abaixo de punição. Então, Trocas. você quer o que do seu futuro? Não, mas aí é esperança. Não podemos tê-la. Esperança é do verbo esperar. Ainda bem que você está sentado, ainda bem que você Não vou está esperar, não vou esperar. Não vou esperar. E esse é o cantinho da polêmica. Eu não acho que a gente poderia simplesmente... Não tem plano aí que o pessoal vai construir uma estação lunar, que a Terra vai ser levada para... As pessoas serão levadas para lá, que o planeta vai ser destruído, né? Mas assim, aniquilação geral... Aniquilação geral de corpos. Os espíritos vão passar um aperto tremendo. Vão para um mundo que não tem água. Vai acontecer igual André Luiz, 8 anos lá, catando água na lama, na obra do nosso lar. Nós temos que aprender a ler as obras da doutrina espírita.
e não perdermos o nosso precioso tempo com violetas na janela, tá? Sim, meu caro.